Nós iniciaremos um PDV a partir de hoje. O que é um PDV? PDV é um planejamento de vida. PDV é um plano estratégico para você viver bem, para você conseguir os seus objetivos, para você conseguir se realizar. Né? Então, quando nós falamos em planejamento, a primeira coisa que nós temos que ter é uma visão, né? E uma missão. Né? Se eu sou um padre, eu não quero cada dia operar melhor, não é minha função, essa é a função de um cirurgião. Né? Muitas vezes a gente quer ter uma missão e uma visão de acordo com o que a minha esposa quer que eu seja, o meu esposo quer que eu seja, meu pai quer que eu seja, minha mãe quer que eu seja. Não, hoje um dos grandes atributos que nós temos é a liberdade. Isso foi sendo conseguida com o passar dos tempos. Hoje nós temos a liberdade. Por outro lado, nós temos a responsabilidade dos nossos atos. Né? Nós somos responsáveis pelo que nós plantamos. Este é o grande desafio nosso. Trazer a nossa liberdade como uma parceira, como um instrumento de vitória e não como uma possibilidade de derrota. Né? E quando nós temos essa missão, nós temos que definir os nossos objetivos a curto prazo e a médio prazo e a longo prazo. Nós temos que ter uma capacidade real de avaliação. Né? Nós temos que fazer uma análise real de onde nós temos falhado, de onde nós não temos falhado, quais são meus pontos fortes, meus pontos fracos, quais são as previsões para o ambiente, quais são as dificuldades que eu vou enfrentar, quais são as dificuldades que já me derrubaram no passado para que eu não me derrube mais, quais são as oportunidades que eu tenho, quais são as ameaças que o meu planejamento não dão certo. Né? Eu tenho que começar a desenvolver uma estratégia e dessa estratégia eu ir implementando, eu ir me fazendo cada dia para ir controlando essa estratégia rumo ao que eu quero. Então, quando nós falamos em plano diretor de vida, é o maior planejamento que nós podemos ter. Quando nós falamos em planejamento da vida, nós estamos falando no maior dom que cada um de nós temos. Se você pegar a pessoa mais inteligente do mundo, sem vida, não tem nenhuma validade. A pessoa mais linda do mundo, sem vida, ela vai apodrecer. Né? A pessoa mais rica do mundo, sem vida, ela não tem nada. Então, é o maior dom que nós temos, que é a vida. Né? Eu já passei por dificuldades na vida. Né? Já conheci, já vivi no Planalto, na planície, já vivi com dificuldades. E se nós, nesta vida, se nós absorvermos os nossos sonhos, né? Se nós introspectarmos esses sonhos, e o que eu quero, como fazer, e nos propormos a fazer, tenha certeza, nós estamos num país em que o presidente da República veio, entre aspas, de um pau de arara há anos atrás, né? De uma pessoa que acreditou, teve dificuldades, não estou fazendo nenhuma alusão política a ele, mas para mostrar que nesse país que nós temos essa liberdade, que nós temos as possibilidades, tudo é possível. Ontem, se alguém assistiu o programa do Fantástico, passou aquela bailarina que nasceu na periferia de uma pobreza enorme, né? E a família todinha, a mãe aprendeu a costurar para fazer a roupa para ela, porque eles não tinham dinheiro para comprar. O pai fazia rifa para comprar sapatilha, para que ela pudesse ir nos encontros, nas competições. Né? E muitas vezes a gente acha que pessoas que fazem planejamento são aquelas pessoas que são 100% racionais e não têm emoção. Tem sim. É o que eu disse na semana passada, o que eu tenho é que ser inteligente e fazer da emoção mais um instrumento para que eu consiga o que eu quero, para que eu conquiste o que eu quero. Então, quando eu faço isso, eu pela razão, e não abortando, não matando, não desvinculando a emoção, mas fazendo daquela emoção mais um instrumento, ou quem sabe até o instrumento fundamental.
Porque o primeiro passo para nós conseguirmos o que nós sonhamos é acreditar, é ter fé. E tem coisa mais emocional do que a fé? Isso em primeira instância. Porque quem tem fé mesmo e se aprofunda na fé, vê que a maior razão do mundo é a própria fé. É a razão de estarmos vivos. Mas, terminando essa reportagem, a repórter chega e pergunta para essa bailarina, que hoje está na Alemanha, na melhor escola de balé do mundo, né, e perguntou para ela, o que é que te motivou? Ela falou, olha, eu nunca duvidei, eu sempre acreditei. Em uma outra entrevista com a professora dela, a professora fala assim, olha, ela não é de um grande dom. Ela não é aquela pessoa que a gente achava que iria dançar por facilidade. Não. O que nós admiramos nesta menina é a disciplina dela. Ela caminhava a pé, porque não tinha dinheiro para pagar transporte com a mãe, a cada aula 1h30 para chegar lá. E chegando lá nunca estava cansada, nunca estava com as pernas doendo. E chegando lá ela fazia. Né? Uma das pessoas que mais se planejaram no mundo, nós aqui da empresa, há um tempo atrás, fizemos um estudo sobre a vida de Bill Gates, o homem mais rico do mundo, o maior resultado do mundo, né? Na parte de administração de empresas. Veja na vida do Bill Gates. Ele parou de estudar para se empenhar por uma empresa que ele já acreditava. Ele ceifou algumas sociedades e acreditou e buscou na justiça os seus direitos. Casou na hora certa. E os amigos que convivem com ele falam que foi um casamento planejado com a pessoa certa. Depois que se tornou o homem mais rico do mundo, hoje deve ser o mais caridoso do mundo, se nós formos medir por doações. É a maior doação do mundo do Bill Gates. Quer dizer, é o planejamento. E o planejamento ele tem que ser inteligente, né? Então, quando nós pegamos todo esse planejamento estratégico, nós podemos fazer uma outra análise muito fácil de nós analisarmos um planejamento de tamanha importância que é o planejamento da nossa vida. A primeira coisa que eu tenho que ver quando eu faço o meu planejamento são as escolhas e as definições que eu tenho que fazer, né? Se eu falo em fazer escolhas e definições, volto a dizer, se você planejar a sua vida sobre o sonho do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, nunca vai dar certo. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua liberdade. Então, a partir daí, nós vamos planejar sobre as minhas paixões, as minhas necessidades, né? Então, a partir daí, eu vou ter garra naquela escolha e eu vou saber que eu vou abrir mão de muita coisa. Então, a gente tem que saber das perdas também. Quando eu me proponho alguma coisa, né? Quando eu opto por alguma coisa, eu sei que eu vou deixar de fazer algumas outras. Quando eu tenho uma bifurcação no meu caminho, ou eu pego a direita ou a esquerda, se eu pegar a direita eu deixo a esquerda, se eu pegar a esquerda eu deixo a direita, né? A partir daí, como é que eu vou analisar esse PDV meu? Pela realização, pelo reconhecimento, né? Para ser feliz, todos nós queremos ser felizes, né? Se você chegasse para Madre Teresa de Calcutá e dissesse a ela, você vai ser a pessoa mais rica do mundo, ela vai te falar, olha, obrigado, eu não gostaria. Não é o meu objetivo de vida. Agora, se você me der toda essa fortuna e eu dividir para todos que têm necessidade, para todos que gemem hoje, para fazê-los sorrir, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, né? E aí a gente também tem que analisar, muitas vezes a gente quer ser reconhecido. Às vezes eu estudo, eu não faço o meu dever de casa, eu não estudo, eu não me dedico, mas eu quero ser o melhor aluno da minha faculdade, né? Às vezes eu não vou além no meu horário, eu não reverto os meus clientes, eu
deixo de fazer o que é traçado pela empresa, mas eu quero ser o melhor funcionário, eu acho que eu sou o melhor funcionário. Às vezes eu chego com as metas colocadas pela minha empresa e eu acho que eu fui vítima do próprio resultado do que eu trouxe. E aí a gente encontra na vida muita gente que se vitimiza. Vitimiza porque ela própria fez. Né? Então, quando eu quero ser reconhecido, como eu quero ser reconhecido? Uma pessoa abrupta, mal educada? Não, eu quero ser uma pessoa polida, né? Eu quero ser uma pessoa amável, afável. Bom, então eu tenho que ser amável e afável. Né? Eu quero ser respeitado por ser bom, honesto, caridoso, eu tenho que ser. Eu quero ser do bem, honrado, honesto, eu tenho que viver essa honestidade. Não, eu quero ser próspero, trabalhador, competente, eu tenho que... Como é que eu faço para ser competente? Eu tenho que ter esse poder de aprendizagem. Eu tenho que ter essa inteligência que vai absorver todas aquelas técnicas, aquelas ferramentas. Eu tenho que sair de toda o que foi colocado no papel, introspectar aquilo e depois executar. Eu vi uma entrevista com um grande professor e no Manhattan Connection agora, e aí perguntaram para ele: como é que você mede o poder de aprendizagem? Qual a melhor escola do mundo? Qual o melhor modelo? Ele falou assim: olha, o melhor aluno é aquele que desperta a criatividade e resolve problemas. Só. E é a verdade. Os grandes diferenciais de pessoas cultas, pessoas preparadas para a vida, são pessoas que têm capacidade de resolver problemas, não chora, porque chorar todo mundo chora, né? Reverte aquilo, né? E através do quê? De uma criatividade, de se achar uma solução para aquele problema, de se melhorar a vida a cada dia, de se melhorar o seu resultado a cada dia, né? E a inteligência, ela é muito parada. A inteligência, ela só vai nos despertar para isso se eu tiver garra, vontade, obstinação, senão eu não consigo, né? Quais são os meus papéis que eu ocupo na minha vida? Eu sou filho, como é que eu sou filho? Eu sou um filho bom? Eu sou religioso? Como é que eu interfiro na vida religiosa das outras pessoas? Eu testemunho a fé que eu levo? Como é que eu vivo na vida social? Né? Eu ajudo, eu sou aquela pessoa que sou comprometida.